Olá, como você está? Meu nome é Danilo Poleza Kokzik, eu sou perito contador e venho aqui mais uma vez no canal do Carreira em Cálculo para compartilhar mais um pouquinho desses meus quase 10 anos de experiência na perícia. E se você tem interesse em assistir mais vídeos como esse, considere se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu comentário nos vídeos porque eu gosto muito de conversar com vocês e também conheça o meu Instagram, Danilo Kokzik. E o assunto que eu quero conversar contigo hoje é sobre a função social da perícia. E também eu quero te explicar o porquê que é tão importante você entender qual a função social da perícia. Bom, e você sabe o que é a função social de alguma coisa? Basicamente, quando a gente fala em função social, a gente está falando da função que essa atividade econômica tem para a sociedade em geral. Ou seja, o que essa atividade econômica agrega valor no mundo, aqui no nosso país. E é importante você entender essa função social porque ela está diretamente relacionada com os honorários, com a valorização de cada profissão no mercado. Então, quando a gente fala em uma profissão que tem uma função social bem importante, essa profissão vai ser melhor remunerada. As pessoas vão estar dispostas a pagar um valor maior para que essa profissão exerça essa função social. Ou seja, você entendendo qual a função social da perícia, você vai entender também o motivo da perícia ter honorários bem valorizados. E se você ainda não sabe como funcionam os honorários periciais, eu já fiz um vídeo bem bacana aqui no canal te explicando detalhadamente e de forma resumida como funcionam os honorários de um perito. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu separei 6 funções sociais da perícia. E a primeira função social da perícia é aquela que a gente mais fala aqui no canal, aquela que é mais conhecida por todo mundo, que é auxiliar a justiça. Sim, auxiliar a justiça é uma função social, até porque para que a justiça aconteça, para que um juiz possa julgar uma ação de forma justa, ele precisa muitas vezes do trabalho de nós peritos. Basicamente, nós peritos vendemos o nosso conhecimento técnico para auxiliar os juízes a tomarem decisões, porque eles não têm conhecimento sobre todas as áreas possíveis. Então, muitas vezes, eles precisam que um perito especializado faça análise de um caso, faça análise de uma prova, faça um cálculo específico dentro do processo para que ele possa tomar uma decisão. Ou seja, se não tivesse perícia, com certeza a gente teria uma injustiça muito maior na sociedade. Porque os juízes iam ficar um pouco confusos sobre como julgar uma ação sem um conhecimento técnico específico. Vamos pensar assim, como que um juiz que não tem conhecimento sobre engenharia poderia julgar uma ação sobre uma rachadura numa parede? Poxa vida, ele estudou direito, ele não estudou engenharia para conseguir entender a origem daquela rachadura. Então, para julgar aquela ação, ele vai precisar nomear um perito engenheiro. E as partes do processo também vão poder indicar peritos engenheiros, assistentes técnicos, que vão apoiar toda aquela fase de perícia. E a segunda função social que quero trazer aqui sobre a perícia é auxiliar os devedores a pagar as suas dívidas. Isso se estende aos credores, até porque a perícia vai ajudar os devedores a pagarem suas dívidas e os credores a receber aquilo que eles têm a receber. E como é que funciona isso? Bom, vamos tomar como exemplo uma pessoa física que pega um dinheiro emprestado e aí ela não consegue pagar as parcelas desse empréstimo. Essas parcelas vão ter alguns encargos de mora, encargos de atraso que vão ser calculados sobre elas, vai ter juros sobre juros, que essa dívida vai crescer de uma forma de bola de neve. Com isso, pode ser que esse devedor nunca consiga pagar essa dívida. Esse devedor tem a opção de contratar um perito para fazer análise daquela dívida, para fazer análise daquele contrato, para conseguir questionar aquele contrato, seja via judicial ou seja via um acordo, esse devedor conseguir pagar aquela dívida e se livrar daquele problema. Outra função social bem importante é ajudar as empresas a resolver conflitos. Pode ser que uma empresa tenha um problema com seus fornecedores, tenha um problema com os bancos, tenha algum problema trabalhista, por exemplo, que ele não consegue fazer um acordo, ele não consegue resolver esse problema e ele vai precisar do conhecimento técnico de um perito para resolver tudo isso. E muitas vezes, se aquela empresa não pagar aquela dívida, se aquela empresa não se resolver com aquele fornecedor, ela pode ir à falência e também mandar alguns funcionários embora. Ou seja, uma perícia que auxilia essa empresa a resolver aquele problema pode inclusive salvar aqueles empregos. Seja uma perícia contábil, uma perícia financeira nas dívidas daquela empresa, seja uma perícia numa divergência entre sócios, seja uma perícia de engenharia com o fornecedor, ou uma questão de biologia em que você vai analisar um produto que o fornecedor trouxe para o seu cliente e aí teve alguma divergência que você precisa solucionar com conhecimento técnico, a perícia pode resolver esse problema, a perícia pode usar o conhecimento técnico para solucionar totalmente aquele problema e aí auxiliar aquela empresa a ter continuidade, continuar produzindo, pagando imposto, contratando pessoas e girando a nossa economia. E nisso eu já ligo a nossa quarta função social, que seria o auxílio de empresas pós-falência.
E aí você fala, poxa vida, como assim pós-falência? Nós, peritos, podemos ajudar as empresas a se recuperarem, inclusive em recuperações judiciais, mas aquelas empresas que vão à falência também possuem uma função social. Vamos pensar assim, todo o maquinário daquela empresa, todo o estoque que aquela empresa tem, foram produzidos para gerar empregos, para estar girando a nossa economia. A perícia pode auxiliar no processo de falência para que todos esses bens, todo esse estoque seja leiloado, seja vendido e volte a funcionar na economia. Além disso, com a receita disso tudo, a perícia pode auxiliar o pagamento de credores. Ou seja, empresas que talvez achavam que não ia receber nada porque a empresa faliu, funcionários que talvez não receberiam nada, vão ter alguma coisa para receber porque a perícia auxiliou a dar destino para todas essas questões empresariais numa falência. Até porque todos os ativos de uma empresa são formados para gerar riqueza, para gerar recursos. Se eles estão parados numa empresa falida, eles não vão gerar nada, vão estar lá só deteriorando. Agora, se um novo empresário, se uma nova empresa comprar aqueles equipamentos para uma nova atividade comercial, serão novos empregos que serão gerados, serão novos impostos que vão ser pagos, vai ser toda uma cadeia produtiva que vai funcionar. Além disso, a perícia pode tirar dúvida de seus clientes. Muitas vezes algumas pessoas podem ter conflitos e aí quando contrata uma perícia percebe que não tem razão, ou então percebe que vale a pena fazer um acordo e solucionar aquele conflito. E aí você vai poupar bastante dor de cabeça e bastante dinheiro para o seu cliente. Em resumo, existem diversas formas que uma perícia pode auxiliar as pessoas, pode auxiliar a sociedade a funcionar. Por isso que os honorários periciais são muito valorizados. E se você quer saber mais sobre perícia, se você quer conhecer os cursos aqui do Carreira em Cálculo, eu te convido a entrar no nosso site. Nós temos curso de formação de peritos, em breve alguns cursos técnicos específicos sobre áreas de perícia, para que você possa desfrutar também dessa área de atuação. Se você tiver dúvidas, é só deixar aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.